Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro nosso aqui no Aprovação PGE, pessoal. Muito bem, meus amigos, que prazer reencontrá-lo aqui no nosso vídeo, nesse nosso encontro, para tratarmos de um dos pontos mais relevantes do direito administrativo. Hoje nós vamos tratar, pessoal, desse ponto aqui, ó, a extinção dos atos administrativos. Antes de nós iniciarmos, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Pessoal, vamos lá. Na extinção do ato administrativo. Bom, pessoal, nós vamos ter 4 formas de extinção do ato administrativo. Nós vamos ter, primeiro, o cumprimento dos efeitos, que nós podemos dizer também em uma extinção natural do ato, cumprimento dos efeitos, extinção natural. O ato administrativo cumpre os seus efeitos e é retirado do mundo jurídico. É a extinção natural do ato. Servidor que entra de férias, goza as férias e volta. O ato administrativo foi extinto pelo cumprimento dos seus efeitos, uma extinção natural. A segunda forma, perceba, é o desaparecimento. Desaparecimento do sujeito ou do objeto. É o desaparecimento do sujeito ou do objeto. O desaparecimento do sujeito é o perecimento do destinatário do ato administrativo. O destinatário do ato desaparece. Nomeação de servidor. E o servidor falece. Nomeia o servidor, nomeia a pessoa, e a pessoa falece. Extinção subjetiva do ato administrativo. É o desaparecimento do sujeito. É a extinção subjetiva. Já o desaparecimento do objeto é o perecimento do objeto sobre o qual o ato administrativo iria recair. É o desaparecimento do objeto sobre o qual o ato administrativo iria recair. Pessoal, o desaparecimento do objeto ganha o nome de extinção objetiva, cujo exemplo eu posso trazer para você. O poder público determina a demolição de um prédio. Na hora que o poder público chega para demolir o prédio já ruiu. É a extinção objetiva, desaparecimento do objeto. A terceira forma é a renúncia. A terceira forma é a renúncia. Renúncia é renúncia em qualquer lugar. O destinatário do ato administrativo abre mão da prática de um ato benéfico a ele. O destinatário do ato administrativo abre mão de um ato benéfico a ele praticado. E a forma mais relevante, a chamada retirada. Porque da retirada nós vamos ter outras 5 formas. Nós vamos ter a anulação, revogação, as duas mais importantes, anulação, revogação, a cassação, a caducidade e a contraposição
ou derrubada. Anulação, revogação, cassação, caducidade, contraposição ou derrubada. Bom, vamos lá, porque essas são as mais relevantes. Nós vamos começar pelas mais fáceis. Com as que caem, mas caem menos. Vamos lá. Vamos falar primeiro da cassação. Anote aí, pessoal, que cassação é uma espécie de retirada do ato administrativo pela qual o destinatário do ato deixa de cumprir requisitos necessários para a sua prática. É uma espécie de retirada pelo qual o destinatário do ato deixa de cumprir requisito necessário para a sua prática. É você que atinge, ultrapassa, né, o limite de pontos da carteira de motorista e o poder público vai lá e caça a sua CNH, caça a sua habilitação. É a cassação. Você descumpre requisito necessário para a prática do ato administrativo. Muito bem. Segunda forma, a caducidade. Caducidade. Anote aí. A caducidade é a retirada do ato administrativo pela superveniência de uma norma jurídica que faz com que o ato se torne incompatível. É a retirada do ato administrativo pela superveniência de uma norma jurídica que faz com que o ato se torne incompatível. Veja, pessoal, na caducidade eu tenho a Lei 1 e sob a Lei 1 eu tenho o ato X. Vem a Lei 2, que altera ou revoga a Lei 1, de modo que o ato X se torna com a Lei 2 incompatível. Anota aí que a doutrina diz que a caducidade é uma ilegalidade superveniente do ato administrativo. A caducidade é uma ilegalidade superveniente do ato administrativo. Atenção, OBS. Caducidade de ato é diferente da caducidade de contrato de concessão. A caducidade de ato é a retirada do ato pela superveniência de uma lei que faz com que o ato se torne incompatível. Ponto. A caducidade de contrato de concessão é a extinção do contrato de concessão pela inexecução total ou parcial do contrato por parte da concessionária. Inexecução total ou parcial do contrato por parte da concessionária. Isso é a caducidade de contrato de concessão. E por fim, desses três primeiros, a contraposição ou derrubada. Contraposição ou derrubada. A contraposição ou derrubada é a extinção de um ato pela superveniência de um outro ato de efeitos contrários. É a extinção de um ato pela superveniência de um ato de efeitos contrários. Contraposição ou derrubada. Anota para mim, pessoal, o grande exemplo aqui, olha, é a nomeação seguida da exoneração. É a nomeação seguida da exoneração. Perfeito?
Pois muito bem. Agora vamos lá e vamos falar do que é o que mais cai em prova. Nós vamos falar da anulação versus a revogação. Anulação versus revogação. Vamos lá. Anulação, pessoal, primeiro. Qual ato é anulado? Anote para mim. É o ato ilegal. Na anulação, o ato que é anulado é o ato ilegal. Já na revogação, o ato que é revogado é o ato legal, é o ato lícito, mas que não é mais oportuno ou conveniente. A anulação é o ato ilegal, aquele que viola a lei, aquele que viola princípio, é um ato ilegal. A revogação, o ato é legal, mas não é mais oportuno ou conveniente. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quais são os efeitos da anulação e da revogação? Bom, a anulação, como regra, vai produzir efeitos ex tunc, vai produzir efeitos retroativos. Mas exceção, a anulação pode produzir efeitos ex nunc ou efeitos pró futuro. A regra é que a anulação produz efeitos ex tunc, efeitos retroativos. Mas de maneira excepcional pode ser da data para frente, ex nunc, ou ainda com uma data para o futuro, um efeito pró futuro, um efeito prospectivo. Já a revogação vai produzir sempre efeitos ex nunc. Perfeito? Bom, vou jogar para o próximo slide. Terceiro ponto da nossa tabelinha aí, ó. Terceiro ponto. Quem é que pode anular? Quem é que pode revogar? Vamos lá. Quem é que pode anular? Bom, quem pode anular é a administração pública, num exercício de autotutela. É a administração, exercício de autotutela. Então eu estou falando do poder executivo, eu estou falando do poder legislativo e estou falando do poder judiciário. É o executivo, legislativo e judiciário anulando os seus próprios atos. É o executivo anulando o seu ato, o legislativo o seu ato, o judiciário o seu ato. De modo que eles vão poder atuar aqui de ofício ou mediante provocação. Vão poder atuar de ofício ou mediante provocação. Mas quem também pode anular? Pode anular o poder judiciário. Quando eu coloco o judiciário aqui fora, eu estou falando do judiciário no exercício da sua função jurisdicional. Ao passo que quando eu coloco como administração pública, eu estou falando todos eles ali, executivo, legislativo, judiciário, no exercício da sua função administrativa. Mas aqui eu coloco o judiciário no exercício da sua função jurisdicional. E aí o judiciário só vai poder anular mediante provocação. Bom, e quem que pode revogar? Bom, revogar apenas a administração no exercício de autotutela. Quem é essa administração que pode revogar no exercício de autotutela? É o poder executivo, é o poder legislativo, é o poder judiciário, atuando de ofício ou mediante provocação. É o executivo revogando o seu ato,
É o legislativo revogando o seu ato, é o judiciário revogando o seu ato. É o judiciário revogando o seu concurso, revogando a sua licitação. Portanto, todos eles ali também, na revogação, estão no exercício da sua função administrativa. Por que isso é relevante? Porque o judiciário aqui fora eu não coloco. Eu não coloco o judiciário revogando ato administrativo no exercício da sua função jurisdicional. Porque a revogação é um controle de mérito e o judiciário não faz o controle de mérito no exercício da sua função jurisdicional. Perfeito? Muito bem. Vou colocar aqui um quarto ponto. Nós vamos começar no ato que não pode ser revogado. Nós vamos começar pela revogação. Nós vamos colocar aqui, ó, atos que não podem ser revogados. Atos que não podem ser revogados. Vou listar para você, não tem que memorizar, não tem muita coisa para dizer, é memorizar. Quais são os atos que não podem ser revogados? Revogados não pode. Os três primeiros são óbvios. O ato exaurido, o ato consumado, porque ele já cumpriu os seus efeitos e já se extinguiu naturalmente. Ato exaurido, ato revogado, que já se extinguiu naturalmente. Segundo, o ato ilegal. Ato ilegal não pode ser revogado. Ilegal não pode. Como também não pode ser revogado o ato vinculado. Ato vinculado não pode ser revogado. Então os três primeiros são naturais, são óbvios. Ato consumado, porque já se extinguiu. O ato ilegal, porque é pressuposto para ser revogado que ele seja legal. E o ato vinculado, porque a revogação pressupõe uma análise de oportunidade e conveniência. Anote aí. E os outros? O quarto, o chamado ato que integra procedimento. Ato que integra procedimento. Pense, eu estou num procedimento. Olha, eu vou até colocar aqui para você. Isso aqui são procedimentos. É um procedimento com vários atos. Eu já estou aqui. Eu posso voltar e revogar esse ato anterior? Não. Porque ele integra procedimento e ele já foi concluído. E o ato que integra procedimento, já praticado, não pode ser revogado. Outro que não pode ser revogado, anota para mim, ato que gera direito adquirido. Ato que gera direito adquirido não pode ser revogado. Como também não pode ser revogado os chamados atos meramente administrativos. Os chamados atos meramente administrativos, parecer, atestado e certidão. Parecer, atestado e certidão. Bom, agora vamos lá. Atos que não podem ser anulados. Atos não anuláveis. Aí aqui você vai me permitir, eu vou jogar numa outra lousa. Você continua aí na sua tabela, eu vou colocar aqui. Os atos que não podem ser anulados estão previstos no artigo 54 da Lei 9784. 54 da Lei 9784 de 99. Quais são os atos que não podem ser anulados? Na verdade, é um ato só com 3 requisitos. Primeiro, o ato tem que ser ampliativo. O ato precisa ser ampliativo, ou seja, o ato tem que gerar benefícios ao particular. Ato ampliativo que gera benefícios não pode ser anulado. Começa a não poder ser anulado. Porque são 3 requisitos.
Qual que é o segundo? Tem que ter o decurso do prazo de 5 anos da prática do ato administrativo. E esse é um prazo decadencial. E esse é um prazo decadencial. Então tem que ser um ato ampliativo, tem que ter o decurso do prazo de 5 anos e o destinatário precisa estar de boa fé. O que eu quero dizer? Se o ato for ampliativo, gerar efeitos benéficos, tiver o decurso de 5 anos e o destinatário estiver de boa fé, o ato não pode ser anulado. Muito bem, então, ato ampliativo, decurso de 5 anos, destinatário de boa-fé, o ato não pode ser anulado. Faltando qualquer um desses requisitos, o ato pode ser anulado. Perfeito? Bom, pessoal, olha só, o que eu preciso ainda trazer para você? OBS aqui do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Uma OBS é óbvia. Se o destinatário estiver de má fé, é possível anular mesmo depois dos 5 anos. Ponto. Como também STF, ponto 2, aí aqui é relevante. Quando houver uma afronta direta à Constituição, também é possível anular o ato administrativo, mesmo depois dos 5 anos. Quando houver uma afronta ao ato uma afronta direta à Constituição, é possível anular o ato administrativo. Sujeito que está num cargo efetivo sem ter sido aprovado em concurso público. Mesmo que daqui 20 anos ele esteja lá, eu vou anular aquele ato, que é uma afronta direta ao texto constitucional. Outro ponto que eu quero trazer para você. Eu quero que você compare a redação da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal com o artigo 53 da Lei 9784 de 99. A súmula 473 vai falar que a administração pública pode anular, ao passo que a lei fala que a administração pública deve anular. O que eu quero dizer? Se a prova falar para você, a administração pode anular os atos ilegais porque deles não se originam direitos, ou se a prova disser que a administração deve anular atos ilegais porque dele não se originam direitos, a prova está certa. Qualquer um dos dois pode ou deve estar certo. Bom, pessoal, para finalizarmos, quero trazer para você a questão desse prazo de 5 anos aqui. E aí jogo num outro slide. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, anota aí para mim, é inconstitucional lei estadual, que estabeleça prazo diverso de 5 anos para anulação de atos administrativos. É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo diverso de 5 anos para anulação de ato administrativo. Mas presta atenção. Essa inconstitucionalidade é uma inconstitucionalidade material. Porque, de acordo com o Supremo, viola o princípio da isonomia. É uma inconstitucionalidade
e é uma inconstitucionalidade material porque viola o princípio da isonomia. De acordo com o Supremo, não viola os princípios da segurança jurídica nem da razoabilidade. Não viola os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade. Viola da isonomia. E perceba, a inconstitucionalidade é material, não é formal. A inconstitucionalidade não é formal. A inconstitucionalidade é material. Porque viola o princípio da isonomia, por isso a inconstitucionalidade é material. Não é formal, ou seja, o Estado pode legislar sobre prazo decadencial, mas não pode legislar prazo diverso de 5 anos. Perfeito, meus amigos? Muito bem, aqui eu encerro esse nosso encontro. E me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar, pessoal. Tudo bem? Valeu, meus amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.